Olá e bem-vindos à nossa Key Talk número 25. Nós hoje vamos fazer aqui uma conversa novamente entre mim e a Margarida para voltarmos a assinalar o Dia Internacional da Normalização, ou World Standards Day, com uma Key Talk à semelhança do que fizemos o ano passado. Aqui para recapitular o que é este dia celebra-se a 14 de outubro, todos os anos, com o objetivo de sensibilizar para a importância da normalização. É uma iniciativa das principais organizações criadoras de normas, como a ISO, não é? Que nós trabalhamos aqui muito, a IEC e a ITU, e tem como mote uma visão partilhada para um mundo melhor. Não vamos, obviamente, repetir tudo o que dissemos o ano passado, a ideia é ter aqui uma abordagem diferente. E este ano, o que é que nós decidimos falar aqui um bocadinho? Aprofundar um tema que podemos ter mencionado nessa Key Talk, mas que queríamos aprofundar aqui, que é a importância da normalização e da criação das normas, mas do ponto de vista de como é que é criada uma norma. E nós achamos que isto é importante para quem nos ouve e que tem interesse, porque, pronto, os nossos clientes, os nossos futuros clientes, as pessoas que nos seguem, para perceberem o porquê também destes processos serem longos, porque quando se implementa uma ISO, não é, nós muitas vezes temos aquele comentário, mas porquê é que isto demora tanto tempo, não é? E depois há sempre imensas tarefas que aparecem e que são novas, e que não é só fazer uma vez, não é? Neste caso, os sistemas de gestão, quando falamos das normas ISO, têm que ser mantidos, não só no dia a dia, porque mas também do ponto de vista de melhorias, porque a melhoria contínua existe, não é? E de vez em quando aparecem normas novas, não é? Que nos obrigam a rever tudo aquilo que já tínhamos e a garantir que nos mantemos alinhados com os requisitos das atualizações das normas que nós temos implementadas. E este tema também nós achámos importante porque nos próximos meses avizinham-se aqui muitas novidades. Aliás, uma já saiu, que é a publicação da versão portuguesa da norma ISO 27001. Nós também já estamos aqui a trabalhar com muitos clientes na implementação e que há sempre aqui dúvidas de o que é que muda com a saída desta versão portuguesa. A publicação da ISO 56001, que já foi em 2024, mas que estamos agora em processo de transição. Não é bem uma transição, não é? Mas neste caso vai substituir a norma portuguesa 4457, que alguns clientes nossos também têm, e portanto temos aqui uma fase de transição desta norma para a norma internacional que vem aqui definir os requisitos dos sistemas de gestão de inovação. E aqui também uma grande novidade, que é a atualização da ISO 9001, que a última versão foi publicada em 2015 e que provavelmente em setembro do próximo ano, portanto em 2026, vamos ter uma nova versão e, portanto, aqui também algum trabalho para fazer este alinhamento. Portanto, havemos no futuro próximo de falar destes pontos em particular, mas para definir aqui uma base, um entendimento de porque é que estas coisas acontecem, não é? E porque é que as normas demoram tanto tempo. Eu diria que vamos começar a falar pelo início, não é? Que é, portanto, estas já são aqui um bocadinho atualizações, mas como é que nós decidimos que existe a necessidade de uma nova norma e o que é que acontece desde esse momento até o momento em que existe uma nova norma no mercado, não é? E depois já falamos da parte da melhoria contínua e das atualizações. Não sei, Margarida, para não ser só eu, se quer falar um bocadinho e vamos Então posso alternando falar um aqui. bocadinho, claro. Olá, bom dia a todos. E isto das normas é um mundo como todos os outros mundos, não é? Onde a melhoria contínua também existe, onde as coisas evoluem muito. Quando a gente recebe a notícia que uma ISO 9001 tem uma nova versão, todo o mundo das normas abana, porque existem milhões de clientes da ISO 9001 em todas as áreas da indústria que existe e, portanto, isto merecia e vai merecer uma QI Talk sobre si própria quando a gente souber exatamente o que é que está lá dentro. Mas, fruto também da nossa experiência em 2025, achamos que era engraçado partilhar com vocês a nossa experiência agora que estamos no backstage das ISOs. Portanto, é quase infalível. Há 2 anos atrás entrou e foi convidada pelo TC 258 para ter pessoas cá na CT em Portugal, e na CT quer dizer Comissão Técnica, desculpem o jargão. Sim. E TC nós, quer dizer Technical Commission. exato, nesses comitês técnicos, tipicamente existe sempre um peso relevante do meio universitário, porque o meio universitário tem
tem por obrigação estudar e avançar nas coisas novas, tem por outro lado alunos em teses que também podem ajudar e contribuir para estas coisas, mas do ponto de vista da indústria, as grandes empresas americanas, as grandes empresas europeias, sempre tiveram uma tradição de ter pessoas nos comitês técnicos e nós quase infalível, como uma multinacional reconhecidíssima, Claro. temos... Uma empresa de renome em Portugal. Temos, obviamente, pessoas presentes nas comissões técnicas e estamos a começar a fazer o processo de... há uma nova norma dentro... No meu caso em particular, a minha ligação à Associação Portuguesa de Gestão de Projetos, e sendo a Associação Portuguesa de Gestão de Projetos o responsável cá em Portugal, o organismo nacional relacionado com a gestão de projetos, sempre houve muita ligação às novas normas de gestão de projeto e com a criação da 21500, foi a primeira norma de gestão de projetos, depois as várias normas derivadas, e enquanto eles andaram ali nos EVMs e nos WBS, não era uma coisa que nos interessasse muito. Hoje em dia, nós estamos metidos em comitês que têm a ver com a inteligência artificial e o seu papel dentro da gestão de projetos, e isso sim já tem muito a ver com a experiência da QI, nomeadamente porque eu passei estes meus últimos anos a trabalhar na área da ética dentro da gestão de projetos, e a ética e o IA vivem de mãos dadas, não há IA sem ética e não há nada sem IA hoje em dia, portanto, certo. Não há nada a fazer. Mas pronto, quando a gente pega numa norma, há por exemplo, uma 9001 ou uma 42001, ou seja, o que foi, 42001 não é um bom exemplo, mas uma 22500, há novas áreas que a gente desenvolve dentro dessa norma. Portanto, começa-se por, primeiro, ter uma comissão técnica ad hoc, depois essa comissão técnica passa a uma comissão de trabalho e depois começa-se a trabalhar as normas. E se vocês tiverem alguma curiosidade sobre isto, primeiro cria-se uma versão NP, depois todos os comitês dos vários países negociam muito entre eles e a escrita de uma... Não é? Sim. O NP, New Proposal. É New Proposal, exatamente. E sim, não é norma portuguesa, é New Proposal. Sim, só para... Depois, as várias entidades que estão nestas normas negociam entre eles, ok? Não tenham qualquer dúvida que isto é um processo negocial. Dentro de todas as profissões e dentro de todas as ISOs, há sempre grupos profissionais mais interessados em que estejam certas coisas e outras em que estava a outra. E por isso todas estas normas têm depois uma parte de negociação entre os vários países, a Europa versus Estados Unidos, os chineses, portanto tudo isto a ISO também é um pequeno mundo, ok? E essa parte é engraçada e há alianças e há coisas que nós queremos pôr e há outras que não se querem pôr. Vou-vos dar um exemplo, no caso agora da inteligência artificial, não é? Nós, Europa, temos o AI Act, que é uma coisa completamente europeia. Os americanos têm uma legislação muito diferente, os chineses irão ter outra, os brasileiros irão ter outra, ok? Só para passar aqui os vários continentes. E é isso que tem sido super interessante, a nossa presença e o nosso trabalho com eles. Começamos com o New Proposal, vamos negociando entre nós, fazemos um primeiro draft, e o primeiro draft, já assim, decentezinho, é aquilo que se chama uma DIS, ok? Depois do grupo de trabalho... Draft International Standard. É tão bom. Vou lá. Quando a gente chega a uma DIS, essa DIS depois vai para os países todos para ser revista. E é aquele trabalho horroroso e chato, que há 30 mil comentários e tem que ser postos lá. Hoje em dia as plataformas eletrónicas, nomeadamente... Sim, a plataforma da ISO hoje em dia está há 1000 anos. No working group em que estamos. Sim, antes aquilo eram os 6x6 infinitos, eu fiz isso também quando tínhamos coisas na IPMA, e hoje em dia... É quase como se fosse um Word, não é? Quando temos um ficheiro Word com os comentários e... Fica tudo registado, tem gestão de configurações, fica lá tudo, pá, é impecável. Hoje em dia aquilo já é mesmo... Só o editor é que consegue depois gerar um Word para nós depois, réis mortais que fizemos contribuições, podemos ler um documento e printar. Mas é muito giro, e essa parte é gira, e... as comissões técnicas discutem-se coisas bem engraçadas, às vezes há ali posições que a pessoa não percebe bem porque é que eles têm aquela posição, e tem que se perceber politicamente porquê. E depois aqui há uma norma FDIS, ok? Que é um Final Draft, e esse Final Draft é que depois a seguir ainda vai para a publicação.
eu acho que quando a ISO começou, havia um objetivo macro que era de 5 em 5 anos que todas as normas eram revistas. Na prática, hoje em dia a gente tem tantas normas e cada vez tem menos peritos, que uma norma como a 9001, que é uma norma tão importante e tão pesada, não é? É uma norma que, se sair, eu acho que vai sair em 2026 a versão americana, ou a versão inglesa. Eu bem sei que hoje em dia as traduções já são muito mais simples do que eram antes, porque hoje em dia a ISO já tem uma plataforma que faz a tradução e aquilo que se faz no fim são os tweaks, já não são traduções integrais, nananana, como era de antes, que era um terror, na minha opinião, pronto, mas eu, pronto, sou suspeita. E por isso, não tenho a certeza sequer que em 2026 a gente tenha uma nova ISO, norma portuguesa. Acredito A própria que vamos ter... 27001, não é? Demorou 3 anos desde Claro. sair a norma internacional até sair a norma portuguesa. Mas Tudo bem que é muito mais extensa e tem os e não é controles só todos. isso. A nova plataforma do Isolutions é muito recente. Quando os nossos colegas portugueses começaram esse trabalho, eu acho que eles ainda não tinham a plataforma nova que foi montada, eu acho que foi montada o ano passado. Sim. E, portanto, as coisas têm vindo a evoluir e para isso a inteligência artificial tem tido aqui um papel essencial, não tínhamos grandes dúvidas nisto. As pessoas podem gostar ou não gostar, mas a tecnologia está lá e é para ser usada. E em termos de ISO tem sido engraçado e nós temos muitos workshops, nós que somos peritos da ISO, não é? Temos sempre vários workshops ao longo dos anos, e depois temos esta parte negocial em que temos que nos aliar uns com os outros para saber em que é que votamos e em que é que não votamos. Sei lá, não revelando segredos, há sempre temas mais quentes e menos quentes, e há sempre um tema que é muito difícil e que para os clientes, eles nunca acreditam, que é quem é perito ISO tem sempre uma preocupação muito grande, acima de tudo, quando está a fazer normas de requisitos, que são normas para certificação, de fazer um mínimo. E os clientes olham, e os clientes têm muita dificuldade em achar que aquilo é o mínimo, mas aquilo é o mínimo, e aquilo foi discutido por muita gente para ser o mínimo. E às vezes demora-se muito tempo, precisamente porque há peritos que querem pôr mais coisas e há peritos que travam coisas. E quando se faz um mínimo, e o mínimo tem, no caso da 27001, né, 96 controles, é difícil, ok? Mas, cada vez mais, as normas são normas com controlos, portanto, aquilo que em 2013 foi uma coisa muito diferente, que foi uma 27001 com controlos, foi repetida em 2022, a norma da inteligência artificial é uma norma cheia de controlos e eu acho que esta tendência vai para ficar, ok? Que é, não obriga a procedimentos, obriga a controlos. E vamos ver, mas eu acho que isto vai evoluir muito por aí. Sim. Não, e acho que agora, pronto, porque também a Margarida já descreveu o processo todo e acho que há aqui alguns pontos que também é importante reforçar para explicar então aquela questão de ser um processo tão longo, não é? E às vezes o questionar também, porque é que a norma obriga a isto? Porque é que, não é? No caso da 27001 que tem os controles de porque é que isto está aqui? E começa também com a própria escolha dos peritos, não é? Porque os peritos, nós não vamos lá tirar uma senha e entramos, preenchemos o formulário e entramos, não é? É uma escolha que é feita com cuidado e temos que provar, não é? Quando entramos como peritos, provar que temos competência para estar ali a discutir os temas num working group específico, não é? Se nós fôssemos as duas para candidatar-nos a um working group de engenharia alimentar, não é? Mandavam-nos para trás, porque nós não percebemos nada. De alimentar, não, mas de risco tentei e mandaram-me para trás. Agora acho que hoje em dia, se calhar ainda era muito nova, quando acho que foi dos primeiros working groups que eu me ofereci, foi para o risco, mas fui estudada para canto. Eles acham que os matemáticos não percebem muito de risco. Agora aqui, enquanto na gestão de projeto, pronto, já acreditam que a gente percebe cada vez mais de risco, e com a 27001 hoje em dia é incontornável. Mas é uma norma que eu sempre gostei muito, a 31001. Sim. Mas esse até é um bom exemplo, não é? Porque é mais. Eu estava a dar um exemplo completamente ao lado, mas esse é mais próximo, não é? E o rigor é tanto, porque nós candidatamos, temos que apresentar um CV, temos que apresentar uma motivação e depois os especialistas que já lá estão têm que votar para decidir se nós entramos ou não. E se decidirem que não temos currículo para isso,
não entramos. Portanto, no momento em que, entre aspas, nos sentamos à mesa para discutir os temas, só aí já passamos por um processo de validar que realmente nós temos a competência, a experiência e a legitimidade, não é? Para decidir o conteúdo técnico que aparece nas normas. Pronto, e acho que esse aí é um ponto importante, perceber que as coisas não caem lá por acaso, não é? São Mesmo pessoas que nada. estão de todo. Pronto, e depois passamos para a outra parte, que é realmente a discussão, não é? Depois de escolhido o grupo que vai discutir os temas, pronto, nós tivemos essa experiência recente, não é? Que estivemos também na plenária presencial em Évora bastante recentemente, que é, nós estamos sentados a discutir e tem que haver consenso. E até haver consenso, lá está a exposição das várias perspectivas e das várias opiniões, e às vezes uma coisa tão simples como decidir se aquilo é um should ou um must, não é? Que também há sempre esta questão das normas, que é aquilo que deve fazer e aquilo que tem que fazer, e aqui as palavras importam muito, não é? Por isso é que nós também somos muito agarrados às palavras, porque a interpretação que fazemos das normas, lá está, nós já temos mais experiência, não é? Já lemos as normas uma perna às costas, mas é um vocabulário, um tipo de escrita que é muito próprio, não é? Sim, mas às vezes é até denso, a própria é denso. é denso, sim. Até a própria discussão de se uma palavra é should ou must pode gerar ali bastante discussão, não é? Portanto, é um trabalho que é muito minucioso e que existe mesmo um esforço de atingir consenso, ou seja, de não ser, se estão 10 pessoas na sala e 6 acham que sim, então está votado. Ou seja, tenta-se mesmo que as pessoas que estão presentes concordem, ou que pelo menos aceitem, não é? Aquela alteração. E agora é multiplicar isto por todas as outras sugestões que aparecem num documento e que geram ali também. Sim, só para dar uma ideia da dimensão, um comitê como o nosso, que é um comitê normal, tem 50 e tal pessoas, não é? Portanto, tem 50 e tal peritos, não são 10, são 50 e tal que se reúnem e que têm opiniões e que vêm do mundo inteiro. E há uns que têm mais facilidade com o inglês do que outros, não é? Porque isto é sempre em inglês, quer não. Sim. E isso às vezes também dificulta, não é? O facto do inglês às vezes poder não ser a praia de algumas pessoas, às vezes dificulta a discussão porque nós estamos a discutir palavras, não é? Lá está o should e o must e às vezes os termos em inglês, não é? A tradução nem sempre é fácil e nós, quer queiramos, quer não, estamos a trabalhar em inglês, mas ao mesmo tempo estamos na nossa cabeça a traduzir para a nossa língua, não é? Claro. E a pensar... Não, e há nuances que são coisas mesmo complicadas, porque as palavras, acima de todos os países que têm línguas com o neutro, que nós não temos em português, não é? Há coisas que soam completamente diferente, e na última reunião que eu tive, houve um dos peritos que fez uma pergunta, e o outro perito lá de lá ficou super irritado, e o outro só dizia, não, mas não era isso, não interpretes assim. Portanto, é todo um processo negocial. Como estas coisas, então, hoje em dia, por Teams. Para mim eram 10 da manhã, para o outro eram 4 da manhã, e portanto, e há outras que são à noite, e às vezes as pessoas estão cansadas, e peritos são pessoas, não é? E estas coisas, às vezes, são mesmo muito cansativas, estes trabalhos nas normas, e implica ler muita coisa e rever muita coisa, e a gente lê a mesma coisa 40 vezes, às vezes já está a transler, não é? Claramente. Eu acho que eu aprendi nestes comitês o poder da pessoa saber negociar. Sim. E isso é muito engraçado. Agora, o que eu acho que é super importante para os clientes é ler as normas. Nós somos muito chatos nas nossas consultorias, porque dizemos aos clientes que eles têm que comprar a norma e têm que ler a norma, não é? Ou seja, nós estamos cá para fazer a tradução da norma para a vida deles, mas se a pessoa que é responsável por aquela norma na empresa nunca leu a norma, nunca se imbuiu de uma coisa que para mim é essencial, que é aquilo que eu chamo o espírito da norma. E cada norma tem o seu espírito. E cada um de nós lê a norma com o nosso espírito. E tem que se compreender isso. E muitas vezes o auditor leu a norma com um espírito diferente do nosso e nós temos que conseguir fazer a ponte. E esse é um trabalho que é engraçado. E eu já li normas que apanhei na primeira leitura, achei que queriam dizer uma coisa, depois fiz uma leitura mais atenta e concluí outra,
E de facto aqueles textos são mesmo densos. São mesmo densos porque eles têm que ser agnósticos aos negócios, que é logo isso que é difícil, não é? Como é que a gente faz uma norma de uma 9001 que é transversal a todas as indústrias? Para mim é brilhante, aquilo é brilhante. É como uma norma de segurança de informação, é uma norma de segurança de informação. A gente já fez um narrow aqui de qual é que é o âmbito, que é completamente diferente. Agora, uma norma de, por exemplo, governance de inteligência artificial, é outra vez uma norma com um espectro larguíssimo, porque não estamos a falar de tecnologia de inteligência artificial, estamos a falar da governação da inteligência artificial no contexto das nossas organizações. É brutal. Todas as normas de governance, e hoje em dia, uma das coisas que eu tenho visto crescer até cá em Portugal, os institutos de governance, é uma coisa essencial. A governance ou a governança, não vou entrar por essa discussão, das organizações é um tema técnico. É um tema técnico e que tem que ser endereçado como um tema técnico. E isso é super interessante e cada vez mais há normas nesse sentido. E nesta última reunião da plenária que nós tivemos, a preocupação que havia dentro da gestão de projeto, do quão a gente estava a pisar a governance ou não, não é? Porque gestão é uma coisa, governance é outra. Sim. E do ponto de vista da expressão, por isso é que há a expressão management e por isso é que há a expressão governance. E todas estas coisas são técnicas, como outras são palavras, mas são conceitos técnicos. E não é linguística aqui, estamos claramente a discutir conceitos diferentes e para aqueles de vocês que nunca escreveram um standard, onde se gasta mais tempo a escrever um standard, é escrever os conceitos. Enquanto a gente não se entender entre os peritos sobre os conceitos, a gente não consegue fazer frases com esses conceitos. É uma regra básica da matemática, se os construtos não são óbvios, não é? Por que é que o Lego é uma coisa maravilhosa? Porque as peças são standard. O Lego hoje em dia fez um salto quântico do ponto de vista conceptual e introduziu um monte de peças não standard. Mas a beleza da coisa está no standard. É tudo o que se consegue. O standard da Lego é tão bom, tão bom, tão bom, que a gente consegue criar milhares de coisas diferentes com Lego, não é? E mesmo assim a Lego hoje em dia... Sim, não é? E nós não temos minifigures na ISO, ainda não há minifigures. Temos que começar a sugerir. Um dia. Temos que montar a norma. A norma vem em Legos e temos que... Agora a norma já vai vir quase em Legos, porque a norma agora vem em capítulos eletrónicos, já não é uma norma. Já vem muito mais em pecinhas, ok? Portanto, as minifigures, se calhar daqui por 10 anos, a gente vai fazer repescar esta aqui e dizer, opa, tivemos uma ideia seminal. Uma visão. Mas é verdade, é verdade. A Lego para mim é sempre um exemplo das pessoas compreenderem desde criança porque é que a standardização é essencial. E isso é giro, ok? Mas estou a fugir ao tema, peço desculpa, sou sempre assim. Não, e complementar que pegando no exemplo que a Margarida deu da inteligência artificial e o quando estávamos a fugir da gestão de projetos para a governance, também aconteceu na reunião e acho que tem acontecido também no trabalho que nós temos estado a fazer, porque nós já estamos aqui a começar a ter projetos também na área da inteligência artificial e das políticas de inteligência artificial. E vou dizer isto, acho que a Margarida se revê também, tem estado em muitas conversas que eu também tenho tido, que é o encarar a inteligência artificial não só como tecnologia, que é em que ponto é que nós estamos a olhar, neste caso a criar um standard, tem muitos conceitos, lá está, muitos conceitos tecnológicos e que já está a explicar o que é machine learning e a entrar demasiado em detalhe quando nós o que queremos é normalizar o uso das ferramentas na gestão de projetos. Não é? E acho que mesmo a própria 42001, não é? É tentar perceber onde é que aquilo se aplica, porque não se vai aplicar só nas organizações que desenvolvem software que têm inteligência artificial. Aplica-se também nas organizações que usam ferramentas de inteligência artificial, mas que não as desenvolvem. Aliás, a própria norma define esses conceitos. Como passando a publicidade, todos nós que usamos de ferramentas Microsoft como o Word, o Excel e o Teams, não é? Que já têm o IA lá completamente embebido. Portanto, todos nós, todos os dias, não é? Usamos ferramentas. Browsers. Nós hoje, se formos a um browser, ele... WhatsApp, os telemóveis, tudo tem inteligência artificial. E por isso, temos que ganhar essa consciência e temos que a saber usar, não é?
Pronto, e hoje em dia, depois também isso vai fazer com que metodologias de trabalho vão ser diferentes à conta de tudo isso, não é? Mas pronto, nós somos fãs do World Standards Day, não é? Acho que Sim, gostamos de celebrar as coisas que nos moldam, se a gente quiser, não é? sim. E, É isso, porque mais do que, pronto, acho que já deu para perceber, tem dado para perceber nestas key talks em que nós falamos de normalização, que para além de fazer parte do nosso dia a dia enquanto consultoras e ser os serviços que nós oferecemos aos clientes, também faz muito parte da identidade da quase claro, infalível, não é? Ou seja, claro. nós não vendemos serviços apenas, nós acreditamos mesmo no potencial das normas e por isso é que também, para além do trabalho que desenvolvemos, gostamos de fazer parte deste trabalho, que acho que ainda não falámos nisso, mas que importa dizer que é um trabalho voluntário. Portanto, este Claro. trabalho nos working groups e por isso se calhar também haver uma redução do número de peritos, não é? Porque dá muito trabalho. Dá muito Sim. trabalho e é em cima de todo o trabalho que nós já temos, mas é um trabalho voluntário e que tem muito valor, não é? Mas acho que é importante dizer que quem está nisto é porque gosta e porque acredita, porque isto é tudo feito em cima das responsabilidades que nós já temos e dos compromissos que Claro, temos, neste claro. caso, para nós, com os nossos clientes, que trabalhamos com clientes. Mas acho que é sempre, pelo menos para mim é importante perceber muitas vezes o porquê de determinadas palavrinhas lá estarem, não é? Sim, E essa é a razão porque a gente também quer estar no backstage destas coisas, porque a gente compreende. Eu senti isso no primeiro standard que escrevi, que foi o ICB4. Havia coisas que as pessoas não percebiam, e eu, pelo facto de ter estado naquele projeto tantos anos, porque aquilo foi um projeto longo, lembrava-me das discussões e do porquê das coisas terem chegado ali. E isso dá-nos a nós um background para a consultoria sobre as coisas muito melhor, sim, muito mais profundo sobre a interpretação do que está ali naquele texto. E isso sim, eu sem acho que dúvida. é muito gratificante. Pronto, Sim, faz parte do nosso espírito do pro bono, sim. trabalhar nestas coisas, não é? O pro bono não é só a fome em África e outras coisas que tais. O pro bono nas nossas áreas tecnológicas é essencial para fazer o mundo evoluir. Sem dúvida. Pronto, e acho que aqui para terminar, para já dar a nota de que este processo todo que nós temos estado a falar, desde há uma necessidade de criar uma norma para a norma estar publicada no site da ISO, é um processo que demora normalmente cerca de 3 anos. Obviamente que isto é variável, não é? Mas desde o momento em que há a decisão de criar até ao momento. E não só de criar novas, mas de atualizar, que foi o passo que nós ainda não falámos, não é? Que é a parte da revisão contínua das normas. Elas não são estáticas, elas não são criadas e ficam ali para sempre, por isso é que à frente do nome normalmente tem os dois pontinhos e o ano da publicação. Há este cuidado de rever periodicamente as normas para garantir que elas permaneçam relevantes. Claro que depois, aqui, como a Margarida disse, a ideia era a cada 5 anos, não é? Serem É, pelo menos reavaliadas, podiam não sim. ser alteradas, mas pelo menos reavaliadas. Mas realmente temos visto que o período tem E, sido muito e mais há longo. normas que morrem e normas que nascem, não é? A nossa Sim, norma 4457 começou por ser uma norma portuguesa, teve um papel essencial, no percurso da inovação em Portugal, e depois há um momento em que se chega, ao outono da norma e se decide, não, agora vamos passar a seguir a 56.001 porque a norma internacional é mais genérica e, portanto, já não faz sentido ter uma norma específica deste país. Portanto, elas sim, nascem e morrem como tudo na vida. como tudo na vida, exatamente. Uh, Pronto, e mesmo já agora, esta história dos 3 anos, mesmo a 9001, começou a ser reavaliada já há 3 anos. Portanto, não, na altura Há há muito 2 anos, não é? mais, Na altura que realmente. sair, não, mas este processo de Sim, criar uma nova versão começou em 2023. Portanto, vão ser 3 anos desde o momento de começar a rever e a alterar até ao momento em que vai ser publicada, isto sair para o ano, não é? Que tudo indica para já que sim. sim. Estamos curiosos Sim. Pronto, e cá estaremos. é isso. E vamos agora também nos próximos tempos falar aqui um bocadinho sobre isto também para partilharmos com quem nos ouve, não é? E aqui os passos que nós temos nestas normas em que trabalhamos, não é? Porque há imensas normas, há centenas de normas, portanto não,
Nós trabalhamos com aquelas que dizem mais respeito aqui à nossa área, mas teremos aqui muitas novidades nos próximos meses. Pronto, Obrigada. E é tudo, não é? É tudo Obrigada por a hoje. todos por mais um podcast e se tiverem dúvidas e sugestões de temas, entrem em contacto connosco, nós cá estamos. Obrigada. É isso mesmo. Obrigada.